Mateus, capítulo 25, versículo 14. E diz assim: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então ele entregou-lhe os seus bens. Diga assim: ele deu. Mais forte, diga: ele deu. Isso, ele deu os seus bens. E a um ele deu 5 talentos, e a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. E ele deu cada um segundo a sua capacidade. Então aqui vale uma explicação. A um ele deu 1, porque ele sabia que aquele poderia gerar alguma coisa perto daquele número. E ao outro ele deu 5, sabendo de que aquele teria um pouco mais de capacidade, né, no seu entendimento, do que aquele que ele entregou só 1. Da mesma forma, assim como ele entregou 2 ao outro. Bom, entregou a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Ou seja, ele foi viajar para longe e deixou esses talentos com essas pessoas. Bom, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Ou seja, aquele que ganhou 5, veja só como o seu senhor já sabia da capacidade dele. Ele foi lá, pegou 5, negociou e conseguiu mais 5. Ou seja, ele estava com 10 naquele momento. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também, mais outros 2. Veja de que o Senhor tinha entendimento sobre aquela vida também, sobre aquele rapaz, sobre aquele servo. Porque aquele que recebeu só 2, ele poderia ter feito 5, poderia ter feito 10, mas veja o Senhor daquele servo. Ele falou: não, para esse aqui eu vou entregar 2, porque eu sei que ele pode chegar até 2, ele pode chegar até 3, até 4, mas eu não vou entregar 5 para esse não, só vou entregar 2, porque eu sei que ele é um pouquinho mais preguiçoso do que aquele, ele não tem muito jeito com a coisa de ficar negociando, mas ele é capaz, eu vou entregar 2 para ele. Bom, da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, ou seja, conseguiu ganhar mais 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então vejam de que aquele que recebeu 1 só, ficou com medo de perder o único que ele tinha, cavou um buraco no chão, fechou e falou assim: bom, aqui eu não perco. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Explanando isso aqui também, bem rapidamente, ele chegou e não pediu. Ele simplesmente chegou assim e falou: e aí? Tudo bom com vocês? Tudo bom? Poxa, que legal, viajou? Ah, que legal, faz tempo que o senhor não aparece aqui, tal. E aí? Como é que está aqueles negócios lá que eu dei para vocês? E é isso que esse texto quer dizer. Quando diz, ele fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que granjeei com eles. Ele não estava entregando para aquele senhor, ele estava mostrando. Ele disse assim: ó, esse foi os 5 que o senhor me deu, está vendo aqui, ó? Mas esses outros 5 aqui eu negociei e agora eu tenho 10. E o senhor lhe disse: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra na alegria do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor,
Veja que esse aqui ele já tem um falar mais triste. Senhor, eu conhecia-te. Eu sei que o Senhor é um homem duro. E quando ele diz duro aqui, não é de dinheiro, né? Porque senão ele não havia dado tantos presentes. Não havia esse tipo de linguajar nesse tempo, né? Eu sei que o Senhor é um homem duro, ou seja, ele é criterioso. E disse assim, que ceifas aonde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste. Ou seja, aquele homem, aquele senhor, ele era bom de negócios. E aí eu fiquei atemorizado. Então eu escondi na terra o teu talento. Vocês se lembram que eu disse lá no início? De que ele deu, quem se lembra? Ele deu os talentos para aqueles 3 homens. O de 5 disse assim, ó, sabe aqueles 5 que o Senhor me deu? Eu consegui mais 5. O de 2 fez a mesma coisa. O de 1 enterrou e disse assim, ó, o teu talento. Aquele homem não entendeu nem de que aquilo era dele. Veja como realmente o Senhor daqueles 3 servos sabia de quem se tratava cada um dos seus servos. Então respondeu, eu fiquei atemorizado, eu escondi na terra o teu talento, e aqui tem o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Aquele senhor estava dizendo assim, você sabe como eu sou? Ele não afirmou, ele fez uma pergunta. Dá para ver aqui? Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Vocês entenderam de que não é um ponto de exclamação? Ele não estava afirmando nada para aquele servo. Ele estava ali fazendo uma pergunta, falando assim, você acha que você me conhece? Você acha que me conhece? É isso mesmo? Não é possível. Olha o que os outros fizeram. Você acha que você me conhece? Bom, vamos andar para que a gente possa terminar. Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então devia ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Até aqui. Eu quero falar com você hoje sobre oportunidades. Diga, oportunidade. Eu posso dizer de que aqueles servos tiveram uma oportunidade na vida deles. Talvez de provar algo para si mesmos. Talvez de provar algo para os seus senhores. Ou simplesmente pelo fato de terem algo na mão que poderia gerar para eles uma melhora financeira, talvez gerar para eles uma melhora da sua família, talvez gerar uma melhora neles mesmos. Talvez aquela oportunidade tenha sido para que eles gerassem neles um sentimento de que talvez eles nunca tivessem por serem servos. Porque pelo fato deles serem servos, eles não eram senhores deles mesmos. E naquele momento eles receberam uma oportunidade de granjear algo primeiro que não era deles. Porque antes que eles ganhassem, eles receberam, um 5, outro 2, outro 1. Mas talvez até aquele momento, nenhum daqueles 3 servos tivesse nada na sua mão, na sua conta bancária, nos seus bolsos. Nenhum tipo de reserva. O que eu quero atentar para a vida de vocês é o seguinte: talvez aquele momento fosse um momento único para a vida deles. Talvez eles não tivessem tido nenhuma oportunidade na vida inteira, e talvez aquela fosse a primeira, ou talvez aquela fosse a última da vida deles. E eu penso que aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 2, enxergaram de alguma dessas formas, e talvez em todas essas.
Eles olharam para aquele momento e disseram assim: chegou a minha vez. Eu vou pegar esses 5. E aquele que pegou 2 disse: eu vou pegar esses 2 e eu vou fazer isso aqui multiplicar. Eu não sei se ele vai chegar amanhã ou depois, daqui uma semana, daqui a alguns meses, e vai me pedir de volta esses 5 ou esses 2 que ele me deu. Mas se ele me pedir, o que eu granjear é meu. Aquilo que eu multiplicar é meu. Aquilo que eu conseguir a mais é meu. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Oportunidades. Como eu disse, primeira coisa para você anotar: o Senhor daqueles servos deu os talentos a eles. Deu. O texto é muito claro em dizer: ó, eu estou dando para vocês. Quando ele volta, ele quer saber o que eles haviam feito com aquilo que ele tinha dado. Ele não pediu de volta. Se você ler atentamente, ele não falou: não, me dá aqui. Cadê as coisas que eu deixei com vocês? Não. Ele simplesmente deu. E depois ele volta e pergunta. Segunda coisa, ele não pediu nada para os seus servos. Como assim? Ele não pediu nada. Ele simplesmente entregou os talentos e foi viajar. Ah, mas quando ele voltou, ele não pediu conta? Sim, ele quis saber. Quis saber o que eles haviam feito com aquela oportunidade que ele tinha dado para eles. Vamos transformar a parábola talento em oportunidade. Então, o Senhor daqueles homens, daqueles servos, chega depois e pergunta para eles sobre a oportunidade que ele havia dado para aquelas pessoas. Terceiro, depois de muito tempo ele voltou e perguntou a eles o que eles haviam feito com seus talentos. Eu só estou relembrando vocês coisas que eu já disse enquanto eu lia o texto, mas para que vocês anotem os tópicos é isso. Primeiro, o Senhor deu os talentos a eles. Segundo, ele não pediu nada para os seus servos. Terceiro, depois de muito tempo ele voltou e perguntou para eles o que eles haviam feito com os talentos que ele havia dado para eles, no versículo ou no verso 19. Quarto, vale a pena lembrar de que os talentos não eram deles, mas do Senhor. Mas aquilo que eles trabalharam para tê-los, eles ganhariam. Mas eles não tinham talento nenhum. Quinto, alguns multiplicaram, mas teve um que não, porque ele temeu ao Senhor. Diga, temeu ao Senhor. Eu volto a citar o texto de que diz de que ele disse assim: Senhor, eu me atemorizei, e aí eu peguei o que é teu e guardei. Mas ele não havia dado para aquele homem? Mas ele não disse assim: ó, estou lhe dando. Mas aquele que escondeu, o seu sentimento é de que ele havia feito aquilo pelo seu Senhor. E aqui está um dos grandes erros daquele homem que recebeu um talento só. Mas o que escondeu o fez pelo seu Senhor. Ele disse: Senhor, está aqui, eu tive medo, eu deixei aqui, eu enterrei, é teu, não é meu. Ele não entendeu aquela oportunidade que ele tinha recebido. E por que o senhor está dizendo tudo isso, pastor? Eu vou te dizer já. Aquele homem que recebeu um talento só, ele não havia entendido de que ele tinha ganhado aquele talento. Ele o enterrou, e quando o Senhor perguntou dele, ele disse: está aqui, Senhor, o seu talento. Ele não havia entendido nem a quem ele estava servindo. Ele não sabia, sendo servo do seu Senhor, a quem ele estava servindo. Você pode entender isso? Faz sentido para você, amém? Mais ou menos. Eu vou tentar melhorar isso. No texto diz de que o Senhor pergunta para ele: você me conhece? Cadê o versículo? 25. Servo mau e 26. Mau e negligente servo,
Sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Volto àquela pergunta que eu disse agora há pouco. Vejam de que aquele servo, ele não conhecia o seu senhor. Então, automaticamente me veio a ideia, e eu penso de que aquele servo não sabia a quem ele servia. A primeira pergunta que eu deixo aí no ar para você é: a quem você tem servido? A quem você tem servido? Porque a Bíblia nos ensina e nos incentiva a conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Mas esse servo que recebeu um talento só, ele parou no tempo. E é por isso que aquele senhor enxergava mais capacidade no que pegou 2 e naquele que pegou 5. Ele olhava para aquele servo, ele sabia de que era possível, mas que por ele mesmo ele não conseguiria granjear mais do que um. Talvez a esperança daquele senhor foi que quando ele voltasse, ele enxergasse naquele homem, que ele entregou um só, pelo menos 2. Mas o problema aqui não era o senhor. O problema aqui era a visão do servo, de quem ele servia. E eu volto a te perguntar: a quem você tem servido? Eu lendo o texto tão conhecido, me fez entender de que o Senhor, dono daqueles talentos, ele não estava interessado no que ele iria receber, nem no que ele ia receber a mais do que ele deixou, mas ele estava dando uma oportunidade para os seus servos, mostrarem de que eles eram capazes de fazer algo mais, por eles mesmos, de sair da zona de conforto, de crescer, de se desenvolver, de semear. Diga comigo, semear. Eclesiastes 11, 4, 5 diz assim. Eclesiastes 11, 4 e 5. Quem observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Essa era a visão daquele servo que recebeu um talento só. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Por que eu li esse texto? Para fazer uma associação a esse texto que nós lemos aqui agora há pouco. Vejam de que esses 2 versículos descrevem exatamente aquele servo que recebeu um único talento. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, assim como você não sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus. Esse texto descreve aquele homem de que ele não tinha entendido o que o Senhor havia feito com ele. Esse texto descreve exatamente de que aquele rapaz que recebeu um talento só era alguém que não conhecia o seu próprio Senhor. Eu volto a te fazer uma pergunta: a quem você tem servido? Essa semana, como eu disse, nós fizemos algumas modificações aqui. Mas foi uma das coisas que Deus tem ministrado durante semanas na minha vida. Foi uma das coisas e oportunidades que Deus deu na minha vida. Como eu disse para vocês agora há pouco, obrigado, querido. Nós temos recebido oportunidades em todos os campos, inimagináveis. Oportunidades que nós talvez não teríamos tão cedo ou talvez nunca. Oportunidades de mudança. Oportunidades de gerar algo em nós, de que nós não conhecíamos. Oportunidade, como eu disse, de gerar algo na vida de alguém. Uma oferta, uma ajuda a alguém. Uma cesta, 1 quilo de alimento, um valor, uma atitude, uma oportunidade que nos é dada, uma live, uma oração.
uma leitura, uma ministração, uma canção, sorrir para alguém, servir. Isso se chama evangelho. A mesma oportunidade que Ele te dá de fazer algo, é a mesma oportunidade que você tem de não fazer nada. Porque quem olha os ventos não semeia. Quem olha os problemas não faz nada. Quem olha para o caos que o mundo está, vive paralisado. Aqueles servos talvez não tivessem nada na vida, mas eles tiveram uma oportunidade. E Deus, Ele está te dando uma oportunidade hoje. Uma live de quarta-feira, eu vejo uma oportunidade de alcançar alguém. Porque essa oportunidade ela iria passar. Mas pode orar outro dia. Hoje eu não vou entrar na live. Hoje eu não vou adorar. Hoje eu não vou cantar junto com os irmãos. Hoje eu não vou ouvir essa palavra. Na quinta-feira, e estava um tempo lindo, vocês lembram? Quinta-feira, estava um solzão, eu fui de bermuda, camiseta. Foi dando o final do dia, foi fechando o tempo. Começou a pingar e começou a chover. Só que nesse intervalo a Tamara foi, buscou o carro e me deixou a moto. Eu de bermuda, camiseta, chovendo. E aí eu fui para a moto, cansado, com o joelho inchado. Os irmãos viram aqui essa semana. Eu sentei na moto e falei, meu Deus, por que tinha que chover agora? Quem já fez isso? Montei na moto, irmãos, e eu comecei a resmungar. Igual aquele cachorrinho. Quem lembra daquele cachorrinho? Da minha época, né? Como é que era o nome dele, pastor? Hã? Não lembra, né? O senhor é mais novo que eu, né? Rabugento. Só que no intervalo, que ia começar o culto deles, eu parei 7h40, o culto deles começava às 8h. Veio uma irmã e me entregou 2 pãozinhos, sequinhos, sem maionese, com queijo dentro, sequinho, sem maionese. 2, embaladinho no papel alumínio. 2, assim, bonitinho. E aquela fantinha bem pequenininha. Irmão, eu virei de uma vez. Eu estava desde as 2h da tarde lá trabalhando, seco. Eu virei. O que aconteceu? Comi um pão só, porque o outro estava sequinho, sem maionese. Vocês sentem minha tristeza aí quando não tem maionese nas coisas? Oportunidades. Sentei na moto. E não era a moto, era eu. Eu cheguei num farol, próximo daquele Habib's que tem em Santo André, em frente àquela Universal grande. Tinha um homem bem vestido. Uma polo, uma calça jeans, tênis, limpinho. E ele abriu um papelão enorme escrito assim: minha família está com fome. Preciso de comida. Estava com aquele pãozinho seco, sem maionese. Aquele rapaz abriu o farol e eu falei: eu vou embora. Deus tocou no meu coração e me fez lembrar que aquilo era uma oportunidade.
Eu encostei a moto. Eu falei, vem cá, rapaz. Eu falei, é só um pãozinho. Eu nem falei que não tinha maionese para não deixar ele triste. É só um pãozinho. Aquele rapaz encheu os olhos de lágrimas. Talvez fosse a única pessoa que tivesse passado ali e entregado alguma coisa para ele comer. Oportunidade. Oportunidade de se dizer algo. E às vezes a mesma oportunidade é de você ficar quieto, não dizer nada. Ajudar alguém. Marta e Maria. Uma oportunidade boa. Jesus ia até a casa delas. E agora? Vou fazer comida? Vou limpar a casa? Vou ajeitar as coisas? Vou lavar o banheiro? Vou acertar aqui as coisas que estão tudo fora do lugar? Não. Isso é sentimento de Marta. Maria, ela viu uma oportunidade. E quando Jesus se assentou numa cadeira, logo vem Maria e se debruça nos pés dele. E ela viu uma oportunidade de ouvir a voz do Mestre, de ouvir as coisas que ele tinha para dizer. Davi e o gigante Golias. Havia uma premiação para quem derrubasse aquele homem, aquele gigante. Davi enxergou uma oportunidade. Olha quanta coisa eu posso ganhar com isso. Jó, se fosse por capítulos, sofreu 40 dos 42. Sobraram 2 e ele viu uma oportunidade. Todos diziam, espragueja seu Deus, fala mal dele agora, escurraça esse e morre. Ele disse, não, talvez seja a minha única oportunidade, eu vou adorá-lo. Deus está nos dando uma oportunidade. A oportunidade de identificar e diagnosticar uma coisa na sua vida. Se você realmente é a igreja.